Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Demilda Lima que se chama Vida e Esperança. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Demilda Lima. O que eu faço? Eu leio e conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Hoje leremos Gênesis 8, de 1 a 20. Então é um trecho suficientemente extenso. Já vai abrindo aí a sua Bíblia para que você possa, então, acompanhar aí da sua gravação. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é lembrem-se de compartilhar esse nosso texto, esse nosso devocional, para que outras pessoas também tenham o privilégio que nós temos, né? De ler a palavra, de estudar, de meditar um pouquinho sobre ela. Fora isso, seria bacana se vocês pudessem se inscrever no canal, se pudessem compartilhar, acionar o sininho, fazer um comentário, porque tudo isso o algoritmo do Google, né, a internet fala, nossa, então isso é importante, vamos passar para outras pessoas, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Ó Pai, pedimos que Tu nos mostre a importância da Tua palavra, que nós possamos entender vida e esperança na nossa vida, que a gente possa compartilhar aquilo que a gente aprende de Ti. Obrigada por tudo, Senhor, perdoa os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Gênesis de 1 a 20, que vai contar pra gente o momento em que Deus se lembra de Noé e de todos os seres vivos. Aí começa o quê? Aconteceu o dilúvio e a água começa a recuar. Então esse capítulo aí vai descrever pra gente como Noé solta um corvo e depois uma pomba, para verificar se a água já baixou, se a terra já estava seca. Quando a pombinha volta com uma folha de oliveira, aí Noé entende que o solo já está se recuperando. Eventualmente, Deus ordena que Noé e a sua família saiam da arca, marcando o quê? Um novo começo para a humanidade. Noé então constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus, que promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Então é sobre isso que fala esse texto que nós leremos agora. Então, vamos lá, pega aí sua Bíblia, Gênesis 8, de 1 a 20. E diz assim, ó. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva do céu deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou.
e eis que a face da terra estava enxuta. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne de ave, de gado e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze para fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Amém? Bom, irmãos, então, vida e esperança. O versículo escolhido aqui pela irmã Demilda Lima foi o 11, que diz: à tarde, ela pomba, né? Voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Bom, nesse texto a gente vê que Noé, ele estava precisando saber qual que era a situação da terra. Porque, 3 vezes ele soltou uma pomba e ficou aguardando lá um sinal. Na primeira vez que a pombinha foi, ela voou e depois ela voltou. Por quê? Porque ela não encontrou abrigo e nem descanso fora da arca. Então, o que ela pensou, né? Na cabeça dela. Isso na minha cabeça, eu falando, né? Ah, não tem onde pousar, vou voltar lá pro Noé. E aí ela voltou lá para a arca. E outra vez, a pomba voltou com o quê? Uma folhinha de oliveira nova no bico. A folha de oliveira mostrava o quê? Que tinha acontecido mudanças. No meio daquela incerteza, de não saber, né, o que fazer, para onde ir, o que acontece? A gente vê que ele encontrou um direcionamento de Deus. E isso também tem que acontecer com nós. Quando a nossa vida está cheia de desafios, cheia de incertezas, cheia de dúvidas, o que a gente tem que fazer? A gente pode ser grato a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Mesmo que a gente não veja e que esteja difícil, a gente tem que agradecer. Ora, na terceira vez, depois de 7 dias, o irmão Noé, o que ele fez? Ele soltou de novo. E aí a pombinha já não voltou, né? Ela já foi ser feliz. Isso era uma boa nova para Noé. Era uma boa nova para a família dele. Agora eles poderiam sair da arca. Agora eles iam poder descer. Agora eles olhavam para a terra e viram um sinal da aliança eterna com Deus. E agora eles poderiam adorar, né? Da mesma forma, a fé e a esperança devem nutrir o nosso coração enquanto a gente aguarda Jesus Cristo, enquanto a gente aguarda que Ele volte. A gente acredita que Ele vai vir nas nuvens em poder e glória. Se Cristo tivesse ficado lá onde Ele mora, no seu trono, né? Porque Ele é Deus e Ele não se importasse comigo, o que acontece? Na hora que Adão e Eva cometeu aquele pecado, a gente estaria na miséria espiritual completa. Por quê? Porque se Deus não se importasse conosco, o que ia fazer? Nós íamos ficar desgraçados, sem graça, né? Sem a graça divina. Mas Jesus Cristo é a nossa esperança, é a nossa vida. Como a gente lê em Colossenses 1:27, e diz assim, a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? O nosso manancial termina assim, Celebremos. O Redentor veio e estabeleceu uma aliança de amor conosco. Que alegria, né? Glória a Deus por isso. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que em Jesus nós temos vida e esperança, para nós, o abraço da super mega certo. Lembra também do que está em Salmo 25:12, que diz o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir.
Esse é o versículo que nós vamos decorar neste ano, tá bom? E eu encerro aqui o nosso devocional com uma frase que você já conhece, que é do pastor Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.